Muito boa a tua pergunta, garoto. Como é que eu transformo 12 volts em 220 volts? Muito bom. Já que você fez essa pergunta, vocês estão aí para aprender, eu me sinto completamente à vontade de fazer uma revisão bem legal para que vocês entendam como é que se faz isso. Bom, o eletromagnetismo ele foi inaugurado com a famosa experiência de Oersted. Com a experiência de Oersted, o mundo ficou sabendo que corrente elétrica gera campo magnético. Ele foi dar uma aula de circuitos elétricos, tinha uma bússola no dia do bolso, aí estava incomodado com a bússola, aí liga o circuito elétrico, desliga, liga, desliga, botou a bússola em cima da mesa, e nessa hora ele percebeu que ao ligar o circuito elétrico, a bússola se desorientava, desligava o circuito elétrico, a bússola voltava para o norte. Ele percebeu nesse dia que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Muito bom. Inclusive no ensino médio a gente ensina a calcular campo magnético gerado por fio reto, campo magnético gerado por espira, que é quando tu pega um fio e enrola numa circunferência, e campo magnético gerado por solenoide, que é quando tu pega um monte de fio e enrola em volta de alguma coisa. O N é o número de voltas. Não cabe entrar em detalhes agora, mas vocês vão ver no terceirão com bastante calma. Campo magnético gerado por fio reto, o I é a corrente que atravessa o fio, o R é a distância até o fio, e o Mi0 é a permeabilidade magnética do meio onde o fio está. Fio reto, espira, solenoide. Mas a natureza é simétrica, né, cara? A natureza ela é muito simétrica. Eventualmente, quando uma energia pode se transformar em outra, o caminho contrário é verdade também, né? Por exemplo, energia cinética se transforma em gravitacional, gravitacional em cinética, cinética em gravitacional, gravitacional em cinética, certo? Faraday era um cientista muito famoso que estudou a experiência de Oersted. Ele sabia que corrente elétrica gera campo magnético. Aí ele pensou, então, campo magnético deve gerar corrente elétrica. Ele achava que pegava um fio, botava o ímã do lado e a corrente elétrica ia brotar no fio. Mas não aconteceu, não aconteceu. Só que ele ficou estudando maneiras de usar um campo magnético para gerar corrente elétrica. Ele descobriu. Ele percebeu que a força eletromotriz induzida, a voltagem que aparece em uma espira, um pedaço de fio, depende da variação do campo magnético com o passar do tempo. Essa é a chamada lei de Faraday. Então, a lei de Faraday é uma lei que mostra que voltagem pode ser criada a partir da variação do campo magnético com o passar do tempo. Essa lei, por exemplo, eu posso aplicar para uma única espira. Uma única espira seria uma única volta de fio. Mas se eu for fazer N espiras, eu posso multiplicar essa lei por N. Na verdade, quando for estudar, só para não me xingar, tem um menos aqui nessa lei de Faraday. Esse menos, na verdade, é chamado de lei de Lenz. O menos é a lei de Lenz, por incrível que pareça. Mas outra hora a gente entra em detalhes. Bom, olha só. Vocês queriam saber como é que se transforma energia, né? É assim que se transforma energia, ó. Pega um pedaço de ferro. Pega um pedaço de ferro. Pega fio esmaltado ou encapado. Enrola com bastante vontade aqui. Esse enrolamento vai ser chamado de enrolamento primário do transformador. Pega fio esmaltado ou encapado, não pode ser desencapado. E enrola ele com bastante vontade aqui, bem apertado. Esse aqui é o enrolamento secundário do transformador, beleza? Não adianta conectar na bateria do carro, nunca vai funcionar, porque transformador só funciona para corrente alternada, corrente contínua nunca, beleza? Então tu vai botar uma voltagem alternada aqui e vai sair lá, vamos chamar de V1, e vai sair uma voltagem V2 lá. Campo magnético, quando a corrente elétrica for atravessar aqui de um lado para o outro, vai gerar um campo magnético variável. Esse campo magnético vai pelo material ferromagnético e atravessa outra espira. E aí, essa variação de campo magnético gera uma voltagem.
o passar do tempo. Se eu estiver falando de um transformador perfeito, todo o fluxo magnético gerado nessa primeira solenoide vai atravessar a segunda solenoide. Então eu posso dizer que a variação do fluxo magnético no primário, com o passar do tempo, é igual à variação do fluxo magnético no secundário. Logo, V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2. Tu queria uma voltagem de quanto? 220. A partir de 12. Então vamos fazer assim, ó. Está dividindo, passa multiplicando, né? V1 igual a V2 sobre N1 dividido por N2. Beleza? Tu quer partir de 12 volts e obter 220. No enrolamento primário, eu vou colocar, sei lá, umas 1000 voltas de fio para ficar bom o transformador. Tem que ter um monte de voltas, milhares mesmo, dá 2, 3 não funciona, tem que ser milhares. Aí a gente pode calcular o número de voltas no controle, no secundário, certo? Está dividindo, passa multiplicando, multiplicando, passa dividindo. O número de voltas no secundário, então vai ficar dividido por 12, certo? O número de voltas no secundário ficaria, se dividisse por 4, de cima e embaixo, 200 por 4 é 50, ficaria 55, 1, 2, 3, dividido por 3, certo? Se fosse 54 dividido por 3, daria 18. 18, então 18.000, e aí 333 voltas. Então eu faria no primário 1000 voltas e no secundário faria 1833 voltas. Se aqui eu colocasse 12 volts, lá eu ia botar 220 volts. Peraí. O senhor está me dizendo que um transformador é uma máquina idiota feita de fios enrolados de um lado e do outro, que tem que contar o número de voltas de um lado e do outro para saber a transformação? Sim. Então, se tu quer aumentar 1000 vezes a voltagem, é só ter 1000 vezes mais voltas de um lado do que do outro. Olha que loucura. A galera acha que a física é difícil, né? A física nuclear é difícil. Agora, essa parte aí é tranquilinha, né? Vale a pena lembrar que quando a gente gera energia, a gente gera com 15.000 volts, via de regra, independentemente de qual tipo de geração. Se é eólica, hidráulica, termoelétrica, os geradores todos na via de regra 15.000 volts. Só que se tu fosse transportar com 15.000 volts de Tubarão para Floripa, tu ia perder muito dinheiro com um efeito Joule. Aí a gente eleva para 700.000 volts. Faz a transmissão de Tubarão até Floripa com 700.000 volts. Chegando na zona industrial, a gente transforma para 132.000 volts. Próximo das cidades, 13.800 volts, aqui nos postos da região, para só no teu quarteirão tu jogar para 220 volts para dentro da tua casa. Isso tudo para economizar energia, gastar menos energia por efeito Joule. Ou seja, se essa lâmpada está brilhando agora aqui, é porque tem um monte de transformador funcionando agora. Elevadores no começo e redutores de tensão depois, né? Outra coisa legal de saber. Quando a força elétrica que vem pelo fio, né, a energia elétrica que vem pelo fio faz força em algum motor aqui em Florianópolis, essa força está vindo da pá da turbina a vapor que tem um tubarão, tem um carinha jogando carvão lá numa fornalha, tem vapor esquentando e esse vapor empurra a pá com mais força para compensar a força do teu motor. Aí eu te pergunto, imagina da 8 horas da noite, 1 milhão de brasileiros ligando os seus chuveiros. Se não tiver uma porrada de engenheiro no sistema observando isso e aumentando a pressão na turbina lá em Tubarão na hora da merda. Então controlar o sistema elétrico de um país como o nosso é uma obra de arte da engenharia. Existem agora muitos gênios trabalhando nesse sistema para ele não cair, para ele continuar viável, para mesmo quando raios caem no sistema, o sistema continuar funcionando. Certo? Muito louco isso, né? Às vezes a gente está lá, aperta o botão, assim, que acontece, e não imagina a técnica que está rolando por trás, né, cara? Eu lembro quando eu fiquei sabendo dessa história. Tem que ver estatisticamente quando é que tem jogo do Brasil, porque quando a gente for para o Brasil, mais de 10 milhões de TVs são ligados ao mesmo tempo. E isso tem que ser controlado em cada usina geradora do país para não cair a energia, cara. Olha que viagem. Então o cara tem que trabalhar com coisas estatísticas, não é só saber, né? Qual é o horário que a galera toma banho, mas é o horário em que geralmente as pessoas tomam banho e ficar de olho em fenômenos de grande massa, né? Porque esses fenômenos podem gerar flutuações na rede elétrica que tem que ser compensadas, quase em tempo real, para a coisa funcionar. Loucura, hein, cara? Muito louco. E saber que tudo isso tem a ver com isso, fio enrolado, né, cara? Enrolado. Uma loucura, certo? E como é que a obtenção corrente alternada e corrente contínua? E a coisa começa a ficar mais cabreira.
Para que a gente faça isso, cara, a gente precisa de diodo. Diodo é um dispositivo que a gente só estuda via de regra para valer na faculdade. Ele é composto, na verdade, de vários tipos de materiais que só permitem a passagem de corrente elétrica em um sentido e não no outro. São materiais semicondutores. E ele é como, né, o tiristor, que é um dos componentes do diodo ali, ele é feito de um tipo de material que quando tu joga DDP de um lado, ele é isolante. Quando tu joga DDP para o outro lado, ele é condutor, é o famoso semicondutor, certo? Então feito de galho, silício, esses materiais semicondutores. Aí o que eu faço? Se eu fizer uma série de diodos conectados de um jeito todo especial, quando a corrente elétrica tentar vir para um lado, vai aceitar. Quando ela tentar voltar, já que a corrente alternada está indo de um lado e para o outro, né? Se eu conectar um diodo numa tomada, ele só vai liberar a corrente para um lado. Na hora que ela tentar voltar, ele vai bloquear. Certo? Só que aí nesse caso a corrente ficaria assim, né? Um pulso para cima, bloqueio. Um pulso para cima, bloqueio. Na hora de ela ir para baixo, não iria, né? Mas eu quero corrente contínua, né? Então se eu fizer uma série de diodos dispostos de maneira adequada, eu vou tornando essa corrente que era alternada, né, cada vez menos alternada, mais contínua. Então ela ia variar. Isso, aí no final ela vai variando aí um pouco. Coloca dois e fica... Isso, e se eu colocar vários, eu consigo deixar ela quase constante. O nome dos equipamentos que fazem isso são os retificadores. Antigamente os retificadores eram muito mais mecânicos, hoje eles são muito mais eletrônicos. Perdeu um pouco de confiabilidade, mas o preço caiu. Eu no meu carro eu tenho um retificador que transforma 12 volts para 220 volts, com 2.000 watts de potência. Então se tem alguém, né, no carro e está precisando carregar o celular, tem uma tomadinha, está precisando secar o cabelo, o cabelo explodiu, toma lá, então já tem um secador de cabelo, pode funcionar normal, certo? Então o retificador faz isso, transforma a corrente contínua em corrente alternada. Antigamente era caríssimo, eu paguei 500 kg no meu retificadorzinho, funciona super bem. Aí botar no final de ano, lá em tudo sempre cai energia, né? Depois do retificador cai energia, eu desligo a minha casa para não gastar energia à toa, ligo só o sistema de som que está rolando a festa no carro, ligo o carro, deixo ele longe lá da casa para não fazer barulho e a festa continua na boa, sem ter que gastar milhares de reais num gerador de energia que é caro, certo? Então, retificador, muito legal a ideia. Pessoal, eu estou devendo 10 minutos para vocês, mas eu vou pagar na semana que vem esses 10 minutos, tá, galera? Porque como é feriado, eu vou pegar uma fila do cão, eu tenho que ir para os ingleses, para os ratões agora pegar meu guri, certo? Então, na próxima aula eu vou acrescentar 10 minutos. Quando você eu estava fazendo um esqueminha aqui para ver se tinha alguma possibilidade de eu fazer uma pequena intelétrica, que sei lá, eu estou a fim de fazer. Ótimo. Aí eu coloquei aí o ímã enrolado, daí ele vai se mover aqui, isso aqui, a roda move, a outra roda pequena, daí vai aumentar a velocidade, obviamente facilita o trabalho. Sim. Então o tensão variável, só que eu não sei como que tensão. Pode ter esse tensão. Isso não se problema. Na verdade é o seguinte, cara, para tu calcular quanto de tensão tu vai gerar, certo? Primeiro tu teria que finalizar essa formulazinha aqui, ó. A voltagem que tu vai gerar é isso aqui, certo? Sim. Para tu calcular essa voltagem que tu vai gerar, tem que calcular, tem que saber o número de espiras que tu vai ter, né? O número de voltas que tu vai ter de fio. Isso é fácil. E tu vai ter que ver quanto tempo demora para aquele ímã oscilar uma vez completo. Beleza? Aí é esse tempo que tu vai usar. E aí tu só vai precisar calcular a variação do fluxo magnético. Como é que calcula o fluxo magnético? O fluxo magnético é campo magnético vezes área vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo entre a reta normal, a área das espiras, e o campo magnético. Então tu vai ter que ver quantos teslas gera o teu ímã, tens que ver qual é o ímã que tu vai usar, e tens que ver qual é a área do fio que tu enrolou. Tens que ver então se é uma área de 1 metro quadrado cada espira, ou se é uma área pequenininha, né, dependendo do tamanho. Como nesse caso aí o teu ímã está oscilando dessa maneira, a gente pode considerar que o ângulo vai ser basicamente 90 graus o tempo inteiro, porque na ponta do ímã... Deixa eu pensar de novo. Espira. Campo. Quando o ângulo... É 0 grau, perdão, toda a razão. 0 grau. É isso aí, 0 grau. Como tu colocou o teu ímã dessa maneira, eu considero que ele seja um ímã em forma de barra, né? Então aqui nesse polo norte, as linhas de campo são para frente, certo? E como ele vai atravessar com a espira dessa maneira, esse campo magnético
fazer 0 grau com a área normal, a espira que é para lá também, né? Então tu poderia calcular o fluxo magnético, ver quanto tempo demora para esse fluxo magnético ocorrer, que é o tempo que vai demorar para ter o pistãozinho de ímã e entrar lá dentro, e saber o número de voltas, ó, certo? Aí tu faz essa continha, tu vai calcular quantos volts vai gerar essa tua mini usina hidrelétrica. Eu ia te dizer que eu estava pensando em pegar e fazer isso tudo e colocar, em vez de fazer todas essas contas, colocar um voltímetro. Para calcular o volt. Lógico, é mas mais bem mais legal. Mas aí sabe o que é legal, cara? O legal é tu fazer isso, fazer as contas, medir no voltímetro, ver que deu errado e tentar descobrir onde é que está o meu erro. Onde é que eu estou perdendo energia? Será que foi do fluxo magnético que eu copiei? Será que eu calculei o período errado do equipamento? É isso que é legal, e aí a gente já está indo para a área justamente da engenharia. A ideia da engenharia é essa, é que as pessoas consigam engendrar alguma coisa e usar a matemática para prever o que vai acontecer, certo? Show de bola a tua ideia, cara. Pô, se tiver oportunidade, faça. É uma coisa que muda a maneira do cara enxergar a física. E aí eu posso usar um retificador para pegar essa eletricidade e transformar em uma voltagem utilizável. Claro, e assim, na verdade, pode utilizar ela assim mesmo, é a maneira mais prática de utilizar, porque corrente contínua não dá para transformar. Então, se tu quiser usar transformadores, botar para tensão baixa, tensão alta, aí é bom deixar ela alternada. Inclusive, é por isso que a gente usa a corrente alternada no mundo inteiro, porque a corrente alternada é transformável. A corrente contínua tem que primeiro retificar, para depois transformar e depois retificar de novo, dá uma mecânica do cão, certo? Então, mas dá para fazer também com retificação. Mas assim, se eu produzo tipo 12 volts, como é que eu vou ligar uma televisão? Pois é, aí é o seguinte, ó, tem que ver qual é a corrente desses 12 volts. Porque potência, cara, ó, potência é V vezes I, certo? V, tá, é a voltagem, é U vezes I, sem problema nenhum. Então assim, se a tua TV tem 220 volts e consome uma corrente de 2 A, ela gasta 440 watts, certo? Então para obter 440 watts com 12 volts, eu preciso de um I bem maior. Eu preciso de um I de 40 A. O problema disso seria que eu ia ferrar com o fio, né? Aí eu podia queimar a TV. Aí tu precisa de um fio um pouquinho mais espesso. Mas pode testar com lâmpadas primeiro para não arriscar equipamento caro, né? Depois que tiver tudo funcionando bonitinho, tu queimou umas 15 lâmpadas, aí tu vê que tá certo, agora não queimou mais, aí pode botar o equipamento mais caro para funcionar. Mas parabéns, garoto, gostei de ver, muito legal o papo com vocês. Show de bola, tô bem satisfeito. Até mais, galerinha.